Sarna em humanos. Causas, sintomas e tratamentos. A escabiose ou sarna em humanos é uma zooparasitose provocada pelo ácaro Sarcopia scabiei variedade hominis. Este parasita mantém uma relação estreita com o homem, uma vez que os primeiros relatos da sua existência datam do século XII. Esta doença está distribuída em todo o mundo, com surtos de incidência cíclica, há 15 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 200 milhões de pessoas sofrem de sarna em todo o mundo. Além disso, estima-se que 10% da população em locais de baixa renda apresentem esse parasita. Quais são os seus sintomas? O principal sinal da doença é uma coceira intensa na pele, que se torna mais intensa à noite. Por mais desagradável que possa parecer, o ácaro fêmea começa a se infiltrar no extrato cornêeo do paciente, causando uma reação alérgica do sistema imunológico contra o parasita. A Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos apresenta os diferentes sinais clínicos da sarna em humanos. Entre eles, podemos citar os seguintes: coceira intensa, mais frequentemente à noite e em épocas de calor. O ácaro fêmea é mais ativo nessas condições, causando desconforto sob a pele. Erupção cutânea, mais evidente nas dobrais, e entre os dedos das mãos e dos pés. As axilas, sob os seios, a parte interna das articulações e ao redor da região genital, são os locais de maior incidência. Úlceras avermelhadas na pele, causadas pelos arranhões quando o paciente se coça. Linhas finas de sulcos na pele. Estas representam os túneis escavados pelo parasita. Deve-se observar que, em bebês e crianças pequenas, a erupção geralmente se espalha por todo o corpo. Os locais mais afetados são a cabeça, o rosto e o pescoço. Quando é necessário ir ao médico? De acordo com a Clínica Mayo, é necessário consultar um médico diante de qualquer sintoma de escabiose. De qualquer forma, não se preocupe em excesso. Em muitos casos, dermatite, reações alérgicas locais e irritações de contato podem ser confundidas com uma sarna. É necessário conversar com um profissional para que ele diagnostique o seu caso. O que causa sarna em humanos? Como já mencionamos, a sarna em humanos é causada pelo ácaro Sarcopia scabiei, variedade hominis. Esta espécie mede cerca de 300 a 450 micras, no caso das fêmeas, e é um parasita obrigatório, ou seja, precisa de uma célula hospedeira viva para realizar o seu ciclo replicativo. Fora do hospedeiro, não vive mais de 4 dias. A fêmea e o macho da espécie copulam na pele do hospedeiro. A partir daí, a primeira começa a cavar túneis no extrato cornêeo para colocar seus ovos. Como indicam os estudos, o parasita tem predileção por certas áreas da pele, como a face anterior dos punhos, a borda ulnar da mão e os espaços interdigitais. Deve-se notar que um cão ou gato com sarna não causa doenças graves em humanos se os infectar. Cada variedade do parasita é específica do seu hospedeiro, portanto, se um ácaro felino entrar em contato com a pele humana, ele começa a se enterrar nela, mas morre. Por esse motivo, os quadros são autolimitados e leves. Grupos de risco e complicações. Existe uma forma mais séria da doença conhecida como sarna crustosa. Nela, ocorre uma infestação massiva do parasita, quando na maioria dos casos, o hospedeiro não armazena mais do que 10 a 15 espécimes. Os grupos de risco afetados são os seguintes:
pessoas com doenças crônicas, que afetam o sistema imunológico. Pacientes com HIV e leucemia crônica são exemplos. Pacientes com outras patologias, ou seja, com doenças concomitantes. Idosos em casa de repouso. Nestes casos, também é possível que os pacientes sofram de infecções bacterianas secundárias. Como o ácaro destrói as áreas superficiais da pele e causa lesões, isso facilita a entrada de patógenos que, de outra forma, não poderiam penetrar. Diagnóstico e tratamento da sarna em humanos. De acordo com o portal Planet Parenthood, a maioria dos casos de sarna em humanos é detectada apenas pela observação dos sintomas cutâneos do paciente. Em certos casos, é possível confirmar o diagnóstico com uma raspagem de pele das áreas afetadas. Com o auxílio de um microscópio, observam-se amostras de ovos e fezes do ácaro. O tratamento geralmente é baseado em cremes para a pele que se aplicam em óleo 2 vezes ao dia em todo o corpo. Devido à capacidade de fácil contágio, todos os moradores da casa podem ter que realizar o tratamento de forma preventiva. Os medicamentos prescritos na maioria dos casos são os seguintes: creme de permetrina, um escabicida usado em adultos e crianças com mais de 2 meses para matar a sarna. É um creme tópico que apresenta poucos riscos. Loção de Lindane, adequada apenas para quem não se beneficiou de outros tratamentos aprovados. Crotamiton, conforme ilustra o portal Signa, é outro escabicida presente na forma tópica ou para consumo por meio de comprimidos. Este medicamento relata uma taxa de falha significativa, então a permetrina ainda é a melhor opção. Ivermectina, para grupos de risco e pessoas com sarna crostosa. Dicas e prevenção da sarna em adultos. Existem muitas formas de evitar o contágio e a propagação da sarna em humanos. Algumas dicas muito úteis são as seguintes. Todos devem se tratar. Uma vez que se identifica a pessoa infectada, todos os membros diretos e familiares devem aplicar o creme tópico prescrito. É necessário lavar todo o material em contato com o paciente. Essa higienização deve ser feita a 60 graus, pois é a temperatura em que os ovos morrem. A higienização extensiva deve ser repetida assim que o tratamento for concluído. É melhor evitar as relações sexuais até o término da medicação. A sarna em humanos é tratável. A escabiose em humanos é um problema ligado à condição socioeconômica da região. É muito mais comum em países tropicais com poucos recursos, onde até 10% das crianças apresentam sintomas. Quanto mais pobre for a infraestrutura de saúde, maior será a probabilidade de contágio. Felizmente, o tratamento costuma ser simples e eficaz. Entretanto, o cuidado extremo deve ser com a higienização do ambiente e a medicação de todo o círculo social da pessoa afetada, pois, se não forem tomados os cuidados, o parasita pode reaparecer.